Queridos alunos e alunas, esse canal é o Castro Bio, o professor que vos fala é o professor Ícaro e hoje vamos falar sobre a botânica, com ênfase no conteúdo briófitas. Então, como sempre, segue o fio. As briófitas, elas caracterizam o primeiro grupo de plantas existente. Qual o motivo para se afirmar isso? É que eles são os organismos do reino plante mais simples, ou seja, são os que possuem as características mais básicas. Por isso, eles são com certeza o primeiro grupo de plantas que surgiu. E uma das características que difere dos outros grupos de plantas é que as briófitas elas não têm tecidos. Não tem tecido epidérmico, não tem tecido de preenchimento e não tem tecido vascular. Se não tem tecido vascular, quer dizer o quê? Que ela é avascular, ou seja, ela não possui estruturas condutoras de seiva. E isso faz com que as plantas desse grupo, elas em geral tenham um tamanho muito curto. Por quê? Porque veja, quanto maior a plantinha, mais distante é para se levar água da raiz até a parte mais distante do solo, até a parte mais alta. Se o sistema que faz esse transporte não é eficiente, então a plantinha ela não tem capacidade de crescer muito. Por isso que muitas das briófitas, elas se limitam a no máximo 5 centímetros. Elas são plantas bem pequenas. Outro ponto importante sobre as briófitas é que elas precisam de água para viver, é claro, mas também para se reproduzir. Ou seja, o seu gameta, ele é levado, o masculino, na verdade, ele é levado através da água. Então, os gametas nadam na água. Então, se não tiver água, não vai haver esse nado e não há reprodução. Então, elas se limitam, elas aparecem geralmente em ambientes úmidos. Isso não quer dizer que ela não possa aparecer em ambientes secos. Existem sim briófitas que aparecem em desertos, por exemplo, mas isso é exceção. A regra, a maioria, são plantas que aparecem em ambientes extremamente úmidos. Mas mesmo as que aparecem em deserto, precisam da chuva para se reproduzir. Então, vamos entender que nas plantinhas existe uma alternância de geração. Há momentos que a planta ela vai estar na fase de gametófito e em outras na fase de esporófito. O gametófito, ele tem metade do número de gametas, então tu chama ele de um organismo haploide ou N. E o esporófito é o 2N. O que é que você tem que saber sobre a briófita em relação a gametófito e esporófito? Toda planta, ela tem essa alternância de geração. Em um momento a plantinha é gametófito e em outro momento a plantinha ela é esporófito. Mas as briófitas, elas são o único grupo em que o gametófito é dominante. Ou seja, no ciclo de vida dessa planta, o organismo ele passa mais tempo como gametófito do que esporófito. Ou seja, o gametófito ele domina e o esporófito não é o dominante. Isso só acontece aqui. Em todos os outros grupos, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, o esporófito é que é o dominante, ok? Então, as briófitas, elas se dividem em 3 grupos. Tem o grupo briófita, como vocês observam aqui, ó. Aqui eu vou mostrar algumas estruturas desse grupo. Primeiro, eles não têm raízes. Então, tu vai chamar essa estrutura, que retira nutrientes do solo, de rizóides. Briófita também não tem folha. Então, tu vai chamar o que tu chamaria de folha de filídeo. Ok. Isso aqui, ó, se caracteriza como o gametófito
da briófita. E em cima do gametófito está aqui, ó, o esporófito. Então veja, quem nutre o esporófito que está aqui é o gametófito. Toda a nutrição do esporófito é a partir do gametófito. Então o gametófito ele é sim a parte predominante. E o esporófito, que é a parte que produz esporos, ela não é dominante nas briófitas. E somente aqui, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ela é dominante. Então esse aqui é o primeiro grupo, o grupo briófita. Além do gametófito que eu mostrei para vocês, ó, o esporófito ele vai ter aqui a seta, que é a estrutura que cresce a partir do gametófito, e aqui tem a cápsula, onde está cheio de esporos. Quando o organismo está maduro, esses esporos são formados, a cápsula é rompida e é liberada para formar novos gametófitos. Vamos já ver o ciclo. O grupo briófita, esse grupo, em relação às outras briófitas, eles têm uma diferença. É que ele cresce de forma vertical. O seu crescimento é vertical. Já o crescimento dos outros grupos, como hepatófita e anthocerófita, o crescimento, veja, ele é paralelo ao solo. Então, ele é um crescimento horizontal, ok? Mas em todos você percebe, ó, aqui o gametófito e o esporófito deles sempre vai depender do gametófito. Então, o gametófito aqui é dominante. Então, está aqui um representante do grupo hepatófita e aqui outro do grupo anthocerófita. Então, como é que acontece a reprodução desse grupo? Tem a reprodução assexuada, que não há troca de gametas, e a sexuada, que há sim troca de gametas. Vamos começar com a reprodução assexuada. A que eu destaco para vocês inicialmente é a gemulação. Observa aqui, ó, isso aqui é o gametófito. E esse gametófito, ele produz gemas ou gêmulas, que são, ó, essas estruturas protuberantes aqui. Elas são formadas a partir de mitoses, ou seja, a planta vai ter divisões, e essas gêmulas, cada uma delas, sai da plantinha e tem capacidade de gerar um novo indivíduo. Então veja aqui, ó, isso aqui é uma estrutura que a planta cria para produzir uma nova briófita. Isso é diferente da fragmentação. Na fragmentação, a briófita, o gametófito, ele perde um pedaço e esse novo pedaço perdido, ele tem a capacidade de gerar uma nova planta. Então, essa parte aqui, por exemplo, caiu no chão. Essa parte tem capacidade de gerar uma nova planta de acordo com as condições do ambiente. Então, qual a diferença? É que aqui a planta ela produz uma estrutura reprodutiva. Aqui não. Aqui cai da planta e isso gera uma nova plantinha. Gemulação e fragmentação. Vamos agora conhecer o ciclo da briófita. Esse ponto ele é crucial, ok? Então vamos lá. A primeira parte que vocês têm que saber é que as briófitas elas possuem estruturas sexuais, bem como gametas. Assim como os animais possuem isso, as plantas também possuem. Se fosse relacionar, por exemplo, a estrutura da plantinha com a estrutura do homem, o testículo masculino, que é onde guarda o espermatozoide, que é a célula, que é o gameta, seria o anterídeo, ou seja, o anterídeo é a parte masculina da planta, onde ela guarda os seus gametas. Qual o nome dos seus gametas? Anterozoide. Lembra espermatozoide? Pois aqui é anterozoide. E eles, ó, vejam, eles nadam em gotículas de água. Por isso que para reproduzir a plantinha tem que ter água. Porque se não tiver, ele não consegue nadar e chegar até a parte feminina da planta. Qual seria ela? É a parte
do ovário do ser humano equivaleria ao arquegônio, ou seja, é a estrutura, o ovário é a estrutura que guarda o óvulo. Então aqui tu vai chamar de arquegônio. E o óvulo, aqui nesse caso, tu vai chamar de oosfera. Então vamos lá, testículo seria o anterídeo e o anterozoide seria o espermatozoide. Da mesma forma que o arquegônio seria o ovário e a oosfera seria o óvulo, tá bom? Então, anterídeo, parte masculina da planta, e anterozoide, gameta masculino, arquegônio, estrutura reprodutiva feminina, e oosfera, gameta feminina. Então, veja aqui, ó. Eu falei para vocês que as plantinhas, elas variam entre gametófito e esporófito. Qual a diferença? É que o gametófito, ele é N, e o esporófito, ele é 2N. Professor, o que significa isso? Vê aqui, ó. O gametófito, ele tem metade do número de cromossomos do esporófito. Enquanto aqui tem 1, 2, 3 cromossomos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos. Por exemplo, o teu espermatozoide ou teu óvulo, ele é isso aqui, ele é haploide, ele vai ter metade do número de cromossomos se comparado a outra célula, como a célula do teu cabelo, do teu pulmão, do teu rim, da tua pele, entende? Então, o gametófito, ele tem metade do número de cromossomos em comparação ao esporófito. Lembrando que nas briófitas, o que domina é isso aqui, ó, é o gametófito. E o esporófito, ele não domina, tá bom? Então, vamos começar aqui o ciclo. Vamos começar o ciclo com o esporófito. Então, veja, as briófitas, aquele grupo, ele tem esporófitos que possuem uma cápsula. E essa cápsula, quando está madura, ela se rompe e acontece a liberação de esporos. Primeiro, lembra, esse indivíduo aqui, ó, o esporófito, ele é 2N, mas o esporo é N. O único processo que transforma 2N em N é meiose. Então, quer dizer o quê? Que a meiose no processo vai ocorrer aqui, ó, nessa cápsula, formando, então, os esporos. Então, veja, o esporo é N. Ele vai chegar ao solo e vai formar, então, um gametófito. Primeiro forma um protonema, que, na verdade, nada mais é do que um gametófito jovem. E ele vai crescendo, 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 até formar um gametófito adulto, ok? Como aqui, ó. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é o esporo que germinou. O esporo foi formado por meiose na cápsula, ele chegou a um solo e lá ele germinou e cresceu. Então, veja que tu tem esporos que são masculinos e esporos que são femininos. O esporo masculino forma o gametófito masculino. O esporo feminino forma o gametófito feminino. Então, veja, enquanto o esporófito produz esporos, o gametófito produz gametas. Quais são os gametas? O masculino, o gameta é o anterozoide e o feminino é a oosfera. Então, veja, ó, o anterozoide ele vai nadando, por isso que tem que ter água no processo, até a oosfera. Então, veja, o anterozoide ele é N. É isso aqui, ó, tem metade do número de gametas, de cromossomos. A oosfera também é N. Ou seja, N com N vai formar o quê? Um indivíduo 2N. Então, aqui, N com esse aqui, N, forma, então, um zigoto, que tem tanto DNA da planta do gametófito masculino, quanto DNA do gametófito feminino. Formando, então, o zigoto 2N. Ó. N com N, 2N. Então, esse zigoto ele vai dar origem a um esporófito. Mas veja, toda a nutrição do zigoto, todo o crescimento do esporófito é sobre o gametófito. Quer dizer o quê? E daqui para baixo é gametófito, ou seja, essa célula aqui, ó, ela tem essa conformação, com metade do número de cromossomos. Agora, daqui para cima é esporófito, ou seja, essa parte aqui, se tu for pegar uma célula dela, ela vai ser assim, ó, diploide. Ok.
O que é mais importante é que todo o crescimento do esporófito depende do gametófito, ele que alimenta. Então, esse esporófito vai novamente sofrer meiose, formar esporos e aí reinicia o ciclo. Então, querido aluno, querida aluna, espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.